Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Então, pessoal, dando sequência aí nas nossas aulas de sistemas de comunicação, hoje vamos falar aí, continuando nossos estudos a respeito de centrais e redes telefônicas. Então, quando nós imaginamos, uma ligação telefônica, a primeira ideia nossa é que nós temos somente dois usuários conectados diretamente, através de um par de fios, como nós explicamos em algumas videoaulas anteriores, ou como que é feito essa tratativa nos telefones, lembrando que nós temos lá dois transdutores, então esses transdutores são conectados de tal forma que serão gerados somente dois pares de fios, na verdade um par de fio, dois fiozinhos, aonde nós vamos ter a conexão do usuário A com o usuário B. Essa seria uma ideia inicial, Então, analisando nessa imagem, isso que nós imaginamos em um primeiro momento, Nós temos aqui o usuário A conectado diretamente ao usuário B, que é o qual eu quero fazer ter a minha comunicação. Tá, então esse daqui é um exemplo só, Mas lembrando que à medida que nós aumentamos a quantidade de usuários que necessitam estar conectados entre si para que seja estabelecida esta comunicação, nós podemos imaginar a complexidade que vai ocorrer com as conexões entre os pares de fios, apesar de ser somente dois fios de cada um dos usuários gerados, nós vamos ter aí uma complexidade cada vez maior de número de conexões entre os usuários. Então, se a gente pegar um exemplo aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 usuários, nós vamos ter aqui várias conexões entre estes usuários para que todo mundo possa se comunicar. Tá, então, notem que vai tendo uma complexidade cada vez maior na nossa estrutura da central telefônica. Então, qual que é a ideia da central telefônica? É a gente trabalhar essas comunicações, de quando cada um vai ocupar o meio de transmissão, cada usuário vai ocupar o meio de transmissão para que seja estabelecida a comunicação entre os usuários. Tá? Então, aqui só representa para a gente que para essa quantidade de usuários nós teríamos necessidade de 15 ligações de 2 a 2, então já aumentou bastante, se comparado só aquela única conexão que nós tínhamos de um usuário a outro. E é possível nós determinarmos a quantidade de pares de fios que nós vamos precisar para fazer estas comunicações. Então aqui nós temos essa equaçãozinha aqui, que a gente consegue determinar o número de pares de fios para a quantidade de assinantes. Então, N, que é o número de pares, é igual ao número de assinantes, que multiplica o número de assinantes menos 1 dividido por 2. 2 é o número de pares de fios que nós vamos utilizar. Tá, então, só para que vocês tenham uma ideia, se eu tenho uma estrutura, um sistema com 1000 assinantes, se nós aplicarmos essa equação aqui, substituir o 1000 aqui no N, nós vamos chegar a um número que, para que todos esses assinantes possam se comunicar entre si, nós precisaríamos de 499.500 pares de fios para que essa comunicação seja estabelecida entre todos os usuários. Então, é muita coisa. Então, para melhorar esse trabalho, essa tratativa, veio a ideia da nossa central telefônica. Então, a ideia é a gente limitar o número de pares aí, de fios, pelo menos nesse primeiro momento. Nós vamos falar de outros meios de transmissão de sinais, tá? Para que a gente consiga diminuir ainda mais essas quantidades de conexões, tá? Porque isso é impraticável nos dias de hoje. Hoje nós temos muitas outras estruturas que nós podemos utilizar.
Tá? Mas é importante entender basicamente como que funciona uma central telefônica, né? Quais são as aplicações, para que a gente consiga depois entrar na parte de sinais mesmos, né? Para que a gente consiga verificar as melhores opções. Tá? Então vamos falar um pouquinho agora a respeito das centrais telefônicas. Então a ideia é centralizar, né, todas as conexões dos usuários em um único elemento, e esse elemento ele vai verificar para a gente para qual usuário, né, a comunicação vai ser enviada, né? Então daí vai entrar toda aquela história, né, dos números digitados, tudo aquelas coisinhas aí que nós já vimos nas videoaulas anteriores. Tá? Então quem vai fazer isso é a nossa central telefônica, que antigamente, né, nós tínhamos lá o papel da telefonista, né, junto com a mesa, né, quando era sistema analógico, né, então tinha uma pessoa, né, que ela se comunicava com o usuário, né, que gostaria de realizar uma comunicação com outro usuário, para que ela fechasse, né, qual é o meio de transmissão, qual era o caminho que ia ser utilizado para fazer essa comunicação. Então tinha essa pessoa, né, que fazia essa comunicação manualmente, tá? Que com o passar do tempo, né, foi caindo em desuso, tal, né, até devido ao uso de centrais digitais, né, que a gente tem hoje, né, onde essa comunicação é estabelecida de forma automática, né, de acordo somente com os números digitados, né, é possível verificar se o canal está disponível e essa comunicação é estabelecida, tá? E aqui as principais funções, né, da central telefônica, né, são o atendimento, então é receber o sinal, né, o pedido do aparelho telefônico para que seja realizada a comunicação, receber os dígitos, né, o número digitado pelo assinante, né, partindo daquele conceito que nós vimos, interpretar esses números, né, e fazer a seleção, né, verificar qual é o caminho que vai ser seguido por esse canal, né, por esse usuário, para que a comunicação seja estabelecida. Tá, e temos outras informações também, né, estabelecer a comunicação, né, então verificar se o canal está disponível, se a chamada foi estabelecida, né, de forma correta, verificar os alertas, né, caso tenha alguma coisa, né, algum sinal de campainha, né, que nós chamamos aos usuários, né, então tem lá o tom, né, onde vai ser enviado até o usuário realizar o atendimento da chamada. Parte de monitoramento, supervisão e a parte efetivamente de transmitir a informação. Então são esses os papéis, né, da nossa central digital agora, né, central telefônica, né, para que a gente consiga, né, estabelecer a comunicação entre dois usuários. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula e se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!